Bem, irmãos, nós demos a nossa pausa aí. Vamos continuar o nosso texto aqui. Lembrando que o nosso objetivo é a gente estudar durante a semana. Tudo que eu estarei falando aqui, os irmãos vão aperfeiçoar aí. Tá bom? Vamos seguir, porque essa introdução que eu estou dando e esses apontamentos no livro de Apocalipse, é para a gente aprender a ser cristãos melhores, mais inteligentes, com mais discernimentos, não entrar na onda do Iago. O Iago é o ser humano que distorce, né? Lembrando lá do Otelo, o Iago é o elemento que distorce, ele manufatura as informações. Ele processa seu interesse. Ele está cheio de mágoa, cheio de inveja, cheio de rancor, ele é amargo. Então, o objetivo dele é esse, é modificar, é alterar, é adulterar as informações, porque ele quer se beneficiar do caos, porque ele é amargo, ele é mau e ele está revoltado. Nós estamos vivendo um período como diz Shakespeare, do Otelo lá, né, do Iago, porque Paulo fala, nos últimos dias serão dias penosos, homens amantes de si mesmo, presunçosos, arrogantes, insensíveis. Então, nesse ambiente todo que está lá em 2 Timóteo, é claro que as condições das informações também seguem o padrão dos tipos ou dos modos operantes dos homens. Homens maus, perversos, invejosos, arrogantes, insensíveis, jamais produzirão informações neutras. Sempre carregarão um pouco do que eles são. Tá? Por isso que eu falo, ficar vendo vídeo, áudio, muito sobre tantas coisas e não ler a Bíblia num período de pandemia, não vou falar que é pecado, não, né? Mas é um distúrbio, é um prejuízo, é um desperdício enorme. É ler o texto, meditar. Então, o que eu quero fazer isso para os irmãos, dar ferramenta, tá? Vamos seguir lá? Vamos ler um texto continuando aqui. Eu acho que eu errei aqui. Digitei alguma coisa errada aqui. Eu queria, na verdade, com o texto aqui. Deixa eu só consertar aqui, voltando. Eu vou ler um texto agora que está aqui no Apocalipse, continua no Apocalipse, tá, irmãos? Bom, tá aí, ó. Esse que nós já lemos. Esse também já lemos. Isso aqui é só uma demonstração. É uma obra de Lutero. Essa semana eu aproveitei e estava folheando. Vou fazer só um parêntese aqui, irmãos. Lutero, essas obras, isso aqui é uma obra maravilhosa de ler. São 13 volumes em português. E aqui é a obra de Lutero mesmo, pura, escrita. Tá? Não é comentário sobre Lutero, não é estudo, é a obra dele. Ela é enorme na Alemanha, mas no Brasil nós temos só 13 volumes. Eu só tenho 8. Além de ser difícil achar, esse, por exemplo, que é de 1996. Além de ser difícil de achar, porque eles fazem em pequenas triagens, porque não vende. O pessoal não compra isso, né? Mas quem pudesse ler, eu estava lendo sobre o governo. O governo de... Tá aqui, ó. Vou com o texto de Lutero. Esse, depois os irmãos leiam, é um texto que Lutero ele escreve para o príncipe da sua região, que era um jovem que assume o lugar do seu pai. E Lutero gosta desse jovem, que ele é um jovem de boas intenções com a reforma, é um jovem que tem caráter, mas ele tem muitos defeitos. Aí o que Lutero faz? Lutero faz uma exposição para o príncipe do Salmo 101. E no Salmo 101, são 8 versículos. Lutero vai apresentar conselhos,
orientação e exposição do Salmo 101. Nesse livro que eu tenho aqui, que eu mostrei para os irmãos aqui, são 70 páginas. É assustador, né? 70 páginas comentando, explicando e dando conselhos ao príncipe novo que assumira. Esse livro está digitado, redigido, letras pequenas, 70 páginas. Lutero escreve à mão. Devia ter dado umas 200 folhas. Imagina o príncipe lendo 200 folhas de conselho e orientação, né? Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é porque eu falei aqui sobre Otelo, e os irmãos sabem que eu falo muito sobre autores, eu gosto de ler, leio muito, aprendo muito com eles, né? Estava conversando com a Zeli, né, Zeli, a gente comunicando WhatsApp outro dia sobre literatura, sobre livros, então eu gosto. Eu aprendo muito, porque a boa literatura, ela não contraria a Bíblia, pelo contrário, ela ilustra a Bíblia. Ela ilustra a Bíblia. E uma coisa que os irmãos, não sei se os irmãos sabem, Lutero, está vendo aqui embaixo aqui, ele cita, ele escrevendo esse sermão, ele cita aqui, ó, Ovídio. Ovídio é um poeta romano, está vendo aqui, ó? Ovídio Naso. É um poeta romano. E é impressionante, irmãos, quando os irmãos lêem as obras de Lutero, o tanto que ele cita Sêneca, ele cita Cícero, Virgílio, Homero. Lutero lia muito. Lutero lia esses poetas gregos, poetas romanos. Ele lia, toda a obra dele, praticamente toda a página tem uma citação. Aqui, nesse caso, ele está citando um poeta, Ovídio, porque ele fala, escrevendo ao príncipe, que o príncipe deve punir toda falta e todo crime público, cometido em público e que atinge a sociedade. Os particulares não tem jeito. Aí ele cita aqui o Ovídio, que o Ovídio tem um poema que fala o seguinte aqui, ó: se Deus quisesse intervir com trovões e relâmpagos, todas as vezes que os seres humanos pecarem, em breve não teria relâmpagos e trovões que chegam. Esse é o poeta Ovídio, que ele, num poema dele, ele fala sobre isso, né? Deus, ele não pune com trovões e relâmpagos os pecados individuais. Porque se ele fizesse isso, ele usa essa expressão, né? É uma linguagem de expressão que não teria trovão que chega, e nem relâmpago. E Lutero, pegando esse poema de Ovídio, como eu falo para os irmãos, ele lia muito, então não precisa ter medo de ler Machado de Assis. Esses homens são gigantes, eles ajudam muito a gente a... Tá? E os grandes autores, a literatura universal, esses homens são instrumentos de Deus para ilustrar. Assim como eu falei aqui de Shakespeare, ilustrei com Otelo, a obra, a verdade. Quem lê Otelo fica chocado. Mas quem lê Shakespeare cresce muito. Então, estou aqui só citando para os irmãos verem como é que o Lutero citava demais poetas, né? Ele cita outro poeta, vários poetas. Quem vai citar esses poetas também é Agostinho. Eu comprei um livro, fala baixo aqui, senão a Magda puxa minha orelha. Porque eu me autopresenteei com 2 livros, e são livros raros de achar, né? E eu achei, eram os 2 últimos volumes. Um é o Asno de Ouro, do Apeio, e outro é o Paraíso Perdido, né? Que é um poema de John Milton. Agora, o Asno de Ouro é um livro escrito por Apuleio, 100 anos antes de Cristo. E eu achei ele, por um acaso, na livraria, e a editora 34, era o último volume. E quando eu vi, peguei rápido, comprei. Porque é muito interessante. Já que Lutero cita esse autor, Agostinho, eu comprei. A história é interessante, não li ainda não. A história é a história do Lúcio. Lúcio é um jovem que ele entra na casa de uma mulher, né? E essa mulher é uma alquimista, como se fosse uma mágica, né? E ele toma uma porção e ele se transforma num asno. Por isso que o livro chama O Asno de Ouro. Só que ele não perde nem a razão, nem o entendimento, mas só que ele é um jumento. Ele não consegue conversar, não consegue dialogar, mas ele não perde a razão. Então ele vê tudo.
Aí dá um assalto naquela região e eles levam, os salteadores levam o asno, levam o jumento como no meio do roubo. E acaba que o jumento, Lúcio, né, ele vai virar um animal de carga, ele vai sofrer muito, porque ele sabe o que está acontecendo. Mas só que é interessante que o Apulei, quando ele cria essa história, ele quer narrar os acontecimentos do dia a dia do seu tempo. E esse asno de ouro, por ele não passar despercebido, ninguém vai suspeitar que aquele jumento é um homem, né? Então fala muitas coisas, conta uns segredos perto dele, falam de traições, e ele está vendo tudo, ele está ouvindo tudo. Lá na frente, ele volta à sua forma humana. Então ele vai narrar essas coisas todas. Então o livro é nesse sentido. Então o livro é muito rico porque vai narrar a vida cotidiana dos povos romanos, gregos e africanos, onde ele viveu e percorreu 100 anos antes de Cristo. Interessante. E Lutero cita ele. Então, por isso que eu estou falando isso aqui, porque eu citei esses autores, alguém pode pensar, mas o crente não pode ficar perdendo tempo com isso. É o contrário. O crente, se pudesse ler, ficaria uma pessoa melhor. Porque essa literatura, eu sempre falo com os irmãos, é instrumento da graça de Deus. Então, vamos lá para o versículo seguinte. Aqui, ó. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 e 13, seguindo. No dia do Senhor, que é o domingo, o dia do Senhor é o domingo, porque a igreja falava dia do Senhor o dia que ele ressuscitou. Ele foi morto na sexta, antes do sábado. No sábado, os irmãos lembram que os judeus não tinham acesso ao trabalho. As mulheres vão visitar o Senhor na madrugada do primeiro dia, que é o domingo. Então, João fala que no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Vamos dar uma pausa aqui para a gente falar um pouquinho disso aqui, que é muito, muito bonito e edificante. Hoje, tem muitas pessoas que monopolizam o Evangelho e Jesus. Os irmãos já ouviram expressões tipo aquela: Jesus não está naquela igreja. Aquela igreja é muito fria. Jesus gosta de igrejas que clamam, que tem louvor, que não sei o quê. Essa baboseira a gente escuta há muitos anos, né? Só que a visão de João, ele vê Jesus no meio das igrejas, das 7 igrejas. E que 7 igrejas são essas? Capítulo 2 e 3, eu queria que os irmãos lessem. São igrejas problemáticas. Igrejas problemáticas, igrejas que adotavam doutrina de Balaão. E quem que era Balaão? Balaão foi um profeta do Velho Testamento, não israelita. Ele era um profeta que não era israelita, não era hebreu. E esse profeta, quando ele é convidado para amaldiçoar o povo de Israel por dinheiro, uma grande soma de dinheiro, ele não consegue. Como ele não consegue, porque Deus não aceita e Deus fala que aquele povo é povo dele, aí o Balaão fala uma das palavras mais bonitas do Velho Testamento, né? Contra os filhos de Deus, contra Israel, não prevalece nenhum encantamento, nenhuma maldição. Não prevalece. Contra o povo de Deus, não prevalece nenhuma maldição. Não adianta alguém ensinar, mas alguém fez alguma coisa para você. Não prevalece. Isto é uma realidade. E aqui a gente vê isso, porque Jesus está no meio dessas igrejas. Mesmo a igreja de Sardes, que é uma igreja comprometida, uma igreja de Pérgamo, essas igrejas ensinavam doutrinas de Balaão, toleravam a prostituta Jezabel. Ou seja, lá está escrito que ele está no meio delas. E por que ele está no meio delas? Porque ele está com a palavra.
e ele quer que essas igrejas se consertem, se alinhem, porque as coisas que precisam vir, virão. Então, no Santo Amor, quando você lê as igrejas, tirando essa mentalidade religiosa atual, essas pessoas que monopolizaram a fé, essas pessoas que falam que Jesus não está em determinadas igrejas, essas pessoas que agridem o amor de Deus, agridem o evangelho, porque quando você fala isso aí, Deus não está naquela igreja, Deus não está no meio daquele povo, ele é um povo frio, um povo desanimado, você está agredindo a santidade de Deus, porque ele está lá. A Bíblia fala que ele está no meio dos candelabros. Isso eu quero que os irmãos gravem. As igrejas os irmãos irão ler no capítulos 2 e 3, são igrejas problemáticas. No entanto, no meio delas está Jesus. Ele nunca arredou o pé. Ele nunca deixou. Ele poderia falar para a igreja de Pérgamo ou de Sardes, onde habita o trono de Satanás. Eu podia falar assim, olha, vocês não estão querendo nada, então vou deixá-los. Ele não deixa. Por isso é amor, por isso é evangelho. Então, quando você lê as cartas do Apocalipse na visão do evangelho, é uma coisa. Quando você lê na visão da religiosidade ou da religião, você vai ficar cheio de regras, cheio de mentiras. Você vai pecar, porque você vai falar que Jesus não está... Ninguém tem direito de ausentar Jesus de lugar nenhum. E muito mesmo no seio das igrejas. Ele está lá. Aquela igreja problemática, aquela igreja aparentemente fria, ele está lá no meio, porque a visão de João é clara. Ele vê como filho do homem no meio dos candelabros. Os candelabros são as igrejas. E ele está lá. Todo mundo fala assim, a igreja de Laodiceia é a pior igreja. Na visão da religião é. Na visão do evangelho não é. Na visão do evangelho é a igreja que Jesus ama de uma forma intensa. Porque é a igreja que fala, rico estou, não preciso de nada, tal, tal. Aí Jesus fala, você é cego, pobre e nu. Aconselho a você que compre roupas puras, colírio para lavar os olhos e enxergar. Ele fala isso, mas, no entanto, é uma das passagens, das promessas mais bonitas, está lá. Quero que os irmãos leiam. Eis que estou à porta e bato. Eu amo a igreja de Laodiceia. Com tudo que ela faz, com todos os desvios, eu a amo e eu estou no meio dela. E outra coisa bonita é que o Espírito Santo também está. Porque todas as cartas vão ter essa mesma mensagem. Assim diz o Espírito às igrejas. Assim diz o Espírito. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aonde que está o Espírito Santo? Aonde que está Jesus? Nas igrejas. Nenhum cristão sábio, conhecedor da Bíblia, inteligente, que tem entendimento, usa essa expressão tão tola, tão mal, tão perversa. Jesus não está naquela igreja. Aquela igreja é isso, aquela igreja é aquilo. Ele está em todas. Porque ele é amor. Por isso você vê a parábola do filho pródigo, ele é como pai que espera o retorno do filho. Ele não abandona. Quando você vê a parábola de Simão, interessante. A igreja de Laodiceia, ela encaixa muito com a questão da deixa eu tirar aqui para a gente ver melhor um ou outro. A igreja de Laodiceia encaixa muito com aquela parábola do Simão. O Simão convida Jesus para almoçar ou cear na casa dele. E ele vai. E lá na casa de Simão, Maria fica sabendo, aquela mulher fica sabendo que Jesus estava lá. E ela vai lá. E ela chega, resumindo, ela chega, capítulo 7 de Lucas, ela começa a chorar, beijar os pés de Jesus, e com as suas lágrimas, ela vai lavando os pés de Jesus, e com o seu cabelo ela vai enxugando. E Simão, vendo aquilo tudo, ele fala assim, se este homem fosse profeta, ele saberia que mulher é essa e que tipo de mulher é ela. Aí Jesus fala assim para Simão, Simão, ele conta aquela coisa. Um homem que devia 500 denários.
e outro que devia 50 ao seu senhor. Aí Jesus fala que o Senhor perdoou os dois, o que devia 500 e o que devia 50. Aí Jesus pergunta para Simão, qual deles amará mais o seu Senhor? Aí o Simão, com arrogância, o grego mostra isso e vocês vão ver agora que eu vou falar. O Simão, ele tem uma má vontade, ele entende a mensagem, e na sua má vontade de falar, ele fala assim, suponho que seja o que devia mais. Esse suponho ali é uma forma de arrogância. Ele poderia falar assim, Senhor, com certeza é o que devia mais. Então, o suponho, no grego ali, está mostrando ou indicando uma má vontade, um descaso para responder o óbvio. Suponho que é o que devia mais. Jesus não dá muita conversa. Jesus percebe o seu estado espiritual armado, a sua arrogância de reconhecer. Aí Jesus fala, você falou bem. Eu entrei na sua casa, você não beijou. Essa mulher não cessa de beijar meus pés. Você não me deu água para lavar os pés. Ela, por suas lágrimas, lava os meus pés. E você não ungiu a minha cabeça. E essa mulher, com seus cabelos e com suas lágrimas, tem ungido e enxugado os meus pés. A igreja de Laodiceia é isso. Jesus está ali e quando essa igreja, que a Bíblia encerra a história, capítulo 2 e 3, encerra simplesmente o conselho, a crítica e a exortação de Jesus a essas igrejas. Não narra depois. Com certeza, muitos crentes de Laodiceia deram ouvido à voz do Espírito Santo. Muitos crentes da igreja de Laodiceia, de Éfeso, de Pérgamo, deram ouvido. E aí encaixa o que diz o Evangelho. A quem muito amou, muito perdoou, muito amou. Então, com certeza, os crentes de Laodiceia deviam ter pegado um apego, um amor grande ao seu Senhor, depois daquele período de cegueira, de orgulho, de queda. Então, que Deus abençoe, a gente vai continuar seguindo aí. E os irmãos vão meditando. Eu quero que os irmãos leiam esses textos. O nosso objetivo é que a gente seja crente mais estruturado, melhore mais, pare de ouvir os iagos que tem por aí, que semeiam discórdia, que manufaturam as informações, que a gente possa aprender a não ser como esses crentes tolos, que monopolizam o evangelho e Jesus. Jesus não pode estar ali, Jesus não está ali, Jesus só está onde que está. Tudo é idiotice. Ninguém pode monopolizar o evangelho, ninguém pode monopolizar a fé, ninguém pode monopolizar Jesus. Tá, irmãos? Vamos ler isso, que isso é muito importante. Ajuda a gente. Vamos dar mais uma pausa, a gente continua depois.